Oi, gente, hoje nós vamos conversar sobre A Inquilina de Wakefield Hall, da Anne Brontë. Esse livro que foi publicado em 1848 e é considerado uma das obras mais chocantes da era vitoriana por conter assim assuntos polêmicos, né, que não foram bem recebidos na época e que foi o motivo da Charlotte Brontë, a irmã aqui da autora, censurar a publicação desse livro após a morte da Anne. A Anne Brontë, ela, como você deve estar reconhecendo aí pelo sobrenome, é irmã da Charlotte e da Emily Brontë, autoras de O Morro dos Ventos Uivantes e de Jane Eyre. Ela é a irmã menos conhecida, publicou apenas 2 livros. O primeiro foi o Agnes Grey, que já tem uma resenha aqui no canal. É um livro mais curtinho. Depois ela publicou A Inquilina de Wakefield Hall. E um ano após a publicação desse livro, ela faleceu de uma tuberculose pulmonar. Então, a Anne tinha apenas 29 anos quando ela morreu. Ela escrevia junto com as irmãs algumas poesias e as 3 publicavam sob pseudônimos. O pseudônimo da Anne era o Acton Bell e ela publicou Agnes Grey, que eu tenho aqui, essa edição também da Príncipes. Gosto muito desse livro, eu vou deixar o link da resenha para quem quiser conferir. E o que incentivou ela a publicar esse daqui foi um período em que ela trabalhou como governanta. Aos 19 anos ela começou aí nessa jornada, né, em casas de família. Ela conheceu os absurdos da burguesia, começou a escrever a respeito, já não foi muito bem aceito, mas aqui, apesar dela fazer muitas críticas à sociedade, ela maneirou um pouquinho na forma como ela representa os homens e as mulheres. E o grande ponto, né, de A Inquilina de Wakefield Hall é que ela critica tanto as leis do casamento como a forma diferenciada em que homens e mulheres eram tratados na época. Quanto ao enredo, esse livro ele é bastante interessante. A gente tem a Ellen, que é uma mulher que se muda junto com o seu filho, que é uma criancinha, o Arthur, para uma mansão decadente. Quando ela chega na região, as mulheres começam a ficar curiosas, né, as famílias ali, as adolescentes, e passam a visitá-la, seja por cordialidade, seja por curiosidade. Ela começa a receber essas visitas indesejadas, e tudo isso é narrado pra gente através de cartas do Gilbert. O Gilbert é um jovem ali, ele tem a mesma idade da Ellen, enquanto esses fatos estão acontecendo, só que o que ele está narrando são acontecimentos do passado. Ele está relatando para o cunhado dele, ele já bem mais velho, como foi que ele conheceu a Ellen. Então ele escreve longas cartas e são essas cartas que compõem boa parte aqui do livro. Nelas ele conta como que era a visão dele da Ellen, dos vizinhos, né, como que acontecia ali a dinâmica nessa região, e a gente vai conhecendo um pouquinho da vida de cada um com foco nessa família nova. O que acontece é que a Ellen, ela é bem segura nas convicções dela, ela é extremamente religiosa, assim como a autora, né? A autora usou muito da sua influência, do seu pai ser um homem religioso, e ela colocou várias características nessa personagem. E quando essas visitas chegam, elas costumam dar muito palpite, né? Muito pitaco ali na vida da Ellen junto com o filho, e ela responde sempre à altura. Gente, ela é extremamente ácida, irônica, é muito gostoso acompanhar esses diálogos, esses debates que acontecem. E o Gilbert vai percebendo que ela é uma moça bem interessante. Ele tinha um interesse ali romântico em uma outra jovem que a família dele não aprovava. E eu acho que ele nunca teve nem intenção real de casar com essa mulher. E quando ele conhece a Ellen, ele fica, e se eu for casar com esta viúva aqui? Não só a mãe dele, mas os vizinhos também começam a perceber que ele desperta esse interesse nele. E ele começa a ficar muito enciumado, porque o dono da mansão, ou seja, a pessoa que está alugando para ela, ele visita ela de vez em quando e as pessoas não sabem qual que é a relação deles, se eles já se conheciam, se são amantes, mas ele fica bastante incomodado e ele começa a ir com mais frequência, sozinho, sem a companhia da mãe e das irmãs, para conversar, conhecer e tentar se aproximar da Ellie e descobrir se ela é amante desse cara ou se ela está disponível ali para um relacionamento com ele.
Um tema que aparece com bastante recorrência nesse livro é o abuso do álcool. A autora era totalmente contrária a isso, devido ao problema que o Branwell Brontë, que era o irmão dela, teve. E ele acabou dando muito trabalho para ela, para as irmãs. Então ela está sempre criticando esse costume das pessoas com bebidas, inclusive era dado até para as crianças. E ela conseguiu fazer com que o filho dela, o Arthur, odiasse até o cheiro de todas as bebidas alcoólicas. Então, em uma conversa, quando a mãe do Gilbert tem ele, o irmão, estão ali conversando, falando sobre isso, ela, expõe ali a opinião dela, que ela é contra, que o filho dela não bebe, e eles falam que ela não pode proibir ele de experimentar essas coisas da vida, ela precisa orientá-lo para que ele não se perca nos vícios, mas não pode proibir. Eles sempre afirmam que essa proibição vai fazer com que ele tenha cada vez mais vontade de experimentar, e ela é totalmente contrária. É muito bacana essa discussão, porque ela é bem segura a si mesma, bem assertiva, ela tem certeza das convicções dela e ela deixa muito claro. Ela não tem medo, sabe, de se posicionar, e isso assusta todo mundo, porque teoricamente uma mulher viúva, ela não tem marido, ela não tem quem cuide ali deles, ela deveria ser mais cautelosa e aceitar melhor as opiniões, e os auxílios que as pessoas estão tentando dar para ela, mas ela tem muita certeza de como criar o filho, como que ela quer que ele seja e quais são as influências também que ela quer que ele tenha, O desenrolar do enredo, ele gira em torno da gente entender o que realmente aconteceu com a Ellie e como que ela chegou até aquela mansão. Aí, para isso, nós vamos alternar, entre ler essas cartas do Gilbert e a leitura do diário da Ellen, que ela vai entregar para um personagem aqui, para que ele leia e conheça melhor ela. E a gente vai, através dessa leitura, conhecer a Ellen dos 18 aos 24 anos, que é o que ela tem, quando chega ali nessa mansão. Essa parte é revoltante, porque nós vamos conhecer outros personagens, outras pessoas que passaram pela vida dela e que dá vontade de você tacar a cabeça deles na parede. Ao longo das páginas, a gente vai perceber que a autora, ela quis retratar os homens como infantis e até mesmo desprezíveis. Já as mulheres, ela coloca em uma posição de superioridade, por qualidades tanto morais como intelectuais, porque era assim que ela lia a sociedade ali da sua época. Só que isso causou muita desaprovação dos leitores e dos críticos, inclusive da sua irmã Charlotte Brontë, que após a morte da Anne, como ela morreu um aninho depois só da publicação do livro, a Charlotte decidiu por proibir que novas edições fossem impressas, o que contribuiu até para o esquecimento, um certo esquecimento ali da Anne Brontë, já que ela é a irmã menos estudada, menos lida até os dias de hoje. Daí agora nós vamos falar sobre exatamente essa censura que o livro teve. Para que vocês entendam até mesmo um pouco do contexto ali, eu vou dar mais um exemplo. Tem aqui uma cena em que a autora, ela cria pra gente todo um cenário da Ellen pintando, porque era assim que ela conseguia se sustentar e sustentar o seu filho. Ela vendia os quadros que ela mesma produzia. Então ela está pintando com tinta a óleo uma tela que está apoiada em um cavalete. E isso era totalmente exclusivo para homens. As mulheres nessa época, elas pintavam com aquarela, com lápis, e os materiais que elas usavam ali como pintura, eles eram considerados bens roubados, porque tudo que era da mulher pertencia ao homem, mas nem tudo que era do homem pertencia à mulher. Tem uma cena também aqui que isso fica muito claro, Tem uma coisa bem triste que acontece e que fica bem claro essa questão dos materiais de pintura. Além dos materiais, ela ainda colocou a Ellen vendendo esses quadros, apesar de que não era ela quem negociava ali diretamente com as pessoas, mas ela se sustentava disso e as mulheres não podiam participar de transações comerciais. Então a autora, ela foi realmente longe demais para a época, Porque imagina uma mulher ganhar dinheiro, quão ofensivo isso foi. E isso foi só um exemplo, Porque na época eles odiaram o fato dela criticar as leis do casamento, a forma como os homens eram tratados em comparação, com as mulheres. Ela usou o livro realmente assim para criticar tudo isso e ela foi muito certeira. E a repercussão foi tão grande que ainda deu tempo da Anne vivenciar isso. Ela decidiu escrever um prefácio que foi incluído a partir da segunda edição do livro. Então a segunda remessa que foi impressa já foi com esse textinho dela extremamente irônico, ainda
sob o pseudônimo do Acton Bell, em que ela fala que jamais quis ofender seus leitores, né? Ela só quis ali contar uma história e alertar sobre alguns perigos da sociedade e que se pelo menos uma alma se salvar devido a esses alertas, ela já irá se sentir completamente satisfeita e plena. Gente, agora assim, rapidamente falando sobre duas edições, eu não vou comentar exatamente a tradução, porque eu não achei necessário nesse caso aqui, tá? Lendo um trechinho de A Inquilina de Oldfield Hall aqui, né, na edição da Príncipes ou na da Penguin, que é da Companhia das Letras, eu senti que a fluidez do texto é o mesmo. O que diferencia realmente e que eu particularmente recomendo a compra da edição da Penguin são os textos. E tem um ponto aqui muito importante, é que esse livro ele foi lido em uma leitura coletiva. Eu divulguei aqui, divulguei no Instagram, junto com a minha amiga Vitória, nós conseguimos reunir mais de 30 pessoas para fazer essa leitura. E no momento em que a gente iniciou, eu não perguntei qual era a edição que as pessoas estavam lendo, enfim, eu achei que o conteúdo seria o mesmo. Porém, agora que eu fui dar uma olhada nas edições para ver se seria necessário destacar algo da tradução, eu vi que na edição da Penguin a gente tem esse capítulo aqui, que é onde o Gilbert vai deixar claro que ele está escrevendo essas cartas para o cunhado dele, porque o cunhado havia perguntado um tempo atrás sobre alguma história de vida dele passado, se ele queria compartilhar, e ele disse que não, mas nesse momento ele se sente um pouco saudosista ali, e ele quer comentar sobre esse período em que ele conheceu essa jovem chamada Ellie. Então ele fala que serão cartas muito longas que ele vai escrever para esse amigo, e o primeiro capítulo ele já começa com ele dando início à primeira carta. E a primeira frase é: você precisa voltar comigo ao outono de 1827. E assim segue a história. Na edição da Príncipes, a gente tem aqui alguns conteúdos extras falando sobre a questão do livro ser considerado feminista e tudo isso. E a gente já vai para o capítulo 1. Os capítulos também não são nomeados, olha, só são numerados, enquanto aqui há um nome para cada um. Então eu achei que essa edição ela acaba sendo melhor porque fica muito mais entendível o que está sendo escrito. No da Príncipes a gente já entra na primeira carta, enquanto que no da Penguin você tem acesso a essa explicação prévia, que eu achei muito importante. E teve pessoas que leram, se eu não me engano, a edição da Martine Claret, que também não tem esse capítulo. Tem também um texto de introdução aqui da Steve Davis, que eu achei maravilhoso, que é uma romancista, é extremamente longo, e os dois textos de introdução eu recomendo que você leia após a leitura da obra, tá? Só o prefácio da autora tem escrito lá, que é o prefácio da autora, que você pode ler antes de iniciar o livro. Esse daqui foi traduzido pela Deborah Landsberg, super reconhecida, né, renomada tradutora, e aqui foi feito pela Jéssica F. Alonso. Eu gostei muito, tá, da edição da Príncipes, mas depois que eu descobri que tinha um capítulo que estava faltando, daí eu fiquei chateada. Eu preferia ter feito a leitura nesse, que eu peguei pelo aquele site do NetGalley, mas eu acabei lendo aqui, porque eu queria fazer anotações, sabe? E eu achei que não faria tanta diferença, mas teria feito. Essa edição também é muito gostosa de ler, ó, porque ela abre bem, não precisei fazer nada. É uma edição bem mais em conta, então caso você não tenha, eu acho que essa daqui custa uns R$40 a edição física e essa aqui 20, né? Caso você não tenha como adquirir a da Penguin, a da Príncipes também vai servir. Certo? Mas é basicamente isso que eu queria falar sobre as edições. Devido ao conteúdo, eu recomendo mais o da Penguin, mas a tradução em si, eu achei ambas bem parecidas, né, na fluidez. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que participou da leitura coletiva. Se for rolar outra ainda esse ano, eu tento divulgar aqui também para que vocês possam participar. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Esse livro, ele é muito gostoso, muito maravilhoso de ser lido. Ele é extenso, então leiam com paciência, com calma, não precisa correr, tá? Eu vou deixar um outro vídeo aqui, caso tu queira continuar me assistindo, e eu espero te encontrar aqui no próximo vídeo.